O Gustavo Uribe está chegando por aqui com informação, com bastidor, com apuração em primeira mão para quem acompanha o Novo Dia. Uribe, boa segunda, boa semana para você. Meu amigo, o presidente Lula, depois daquele 8 de janeiro, quer começar de vez a deixar Brasília, a deixar o gabinete para começar a mostrar trabalho para a população rumo aos 100 dias de governo. E o que é que o presidente deve apresentar a população para começar a girar o país e mostrar às pessoas que de fato o governo mudou, hein, Uribe? Precisa mostrar serviço, Colombo, porque a lua de mel não dura para sempre. Inicialmente, bom dia a todos, bom dia, Colombo, e que seja uma boa semana a todos nós que estamos aqui no Novo Dia da CNN Brasil e a vocês que estão nos assistindo. Luiz Inácio Lula da Silva pretende fazer uma maratona. Esse é o ideal que tem sido, a agenda que tem sido esboçada pela Casa Civil. Há uma percepção de que nesse primeiro mês de mandato, Luiz Inácio Lula da Silva ficou na retranca. Foi um presidente que teve de responder a 8 de janeiro, ou seja, mostrar um sentido de reconstrução e união nacional. E que agora é hora de governar, porque a população brasileira cobra. Metade, praticamente, da população brasileira não votou em Lula. Então quer que ele mostre serviço. A ideia é fazer uma maratona de inaugurações. Uma obra em cada região do país, pelo menos até abril. Para quê, Colombo? Para que você tenha o que mostrar nos 100 primeiros dias de governo. A ideia do Palácio do Planalto é fazer um grande evento do Palácio do Planalto. Para quê? Para mostrar e tentar fazer um diferencial a Jair Bolsonaro. É aquela retórica que a gente vem falando há bastante tempo. É muito comum que o presidente que assume tente mostrar que é diferente do anterior. E, neste momento, é importante para Lula tentar fazer um diferencial a Jair Bolsonaro. Hoje você tem, Colombo, isso são dados do Tribunal de Contas da União, 38% das obras públicas suspensas ou paradas. É o impacto orçamentário nacional de 27 bilhões. A ideia é reduzir até o final deste ano esse percentual de 38% para pelo menos 20%. Então, Lula deve fazer essa série de inaugurações. A primeira delas deve ser na Bahia. Ontem, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, anunciou nas redes sociais que é uma entrega de casas do Minha Casa Minha Vida. E aí, na sequência, pelo menos o que tem sido esboçado no Palácio do Planalto é Sudeste, Sul, Norte e Centro-Oeste. Até abril, quando o governo completa os seus primeiros 100 dias. Uribe, queria chamar aqui para a nossa conversa o professor Vila. A gente mostrou agora um pouquinho na capa da Folha de São Paulo, inclusive, um levantamento que a Folha fez sobre obras paradas do Minha Casa Minha Vida, né? Tem mais de 1000 obras paradas, segundo o levantamento do governo, com uma foto bem curiosa, inclusive, na capa da Folha, de um cavalo, como se estivesse deitado num gramado, onde deveria existir um edifício do Minha Casa Minha Vida, como se ele estivesse coçando as costas ali, né? Para ilustrar a inexistência da obra, né? Professor, para além de aspectos como a questão indígena, que são questões fáceis de serem observadas, né? Onde é que estão as áreas em que o presidente Lula pode mais rapidamente tentar procurar estabelecer essa diferença em relação ao governo anterior? Bem, primeiro bom dia ao Gustavo Uribe, que sempre está aí trazendo questões e informações fundamentais. Eu acho que, primeiro, a recriação do Ministério do Planejamento, que foi um absurdo, que foi extinto no quadriênio anterior, é essencial para o acompanhamento das obras. É bom lembrar que o Ministério do Planejamento foi criado em 1963 e teve um economista pouco importante como primeiro-ministro, Celso Furtado, que certamente na pior das hipóteses, entre os 3 maiores economistas brasileiros do século XX, conhecido internacionalmente, respeitado pela sua obra histórica, econômica e como executivo. Foi o primeiro superintendente da SUDENE desde a sua criação em 59 até 1964, quando veio o golpe militar. Então, a recriação do Ministério do Planejamento tende a acompanhar justamente um dos papéis centrais, né, além do orçamento, que é fundamental, é acompanhar as obras, né? E esse é um problema que o Brasil tem, as obras inacabadas e o custo econômico e social dessas obras inacabadas. O atual governo certamente tem um levantamento, uma planilha dessas obras e agora pretende, como o Uribe apresentou, percorrer as 5 regiões do país, inaugurando. E tem a mítica dos 100 dias, que é bom lembrar, foi criado pelo Franklin Roosevelt, lá
nos Estados Unidos, que ganhou uma eleição, a eleição de 1932, quando os Estados Unidos estavam na pior crise econômica da sua história. De cada 4 americanos tinha um desempregado, é a chamada Grande Depressão. E assume o governo em 1933 e faz, na minha leitura, ele é o grande presidente dos Estados Unidos do século XX, que ele foi eleito em 32, reeleito em 36, novamente reeleito em 40 e novamente reeleito em 44. Foi aí, ele falece em 45, que é uma alteração constitucional só permitindo uma recondução. Então ficou a grande figura do papel do Estado, né? O New Deal, toda a figura do Franklin Roosevelt. E isso influenciou toda a América Latina. E no nosso caso, agora, o presidente Lula, então, o que está colocado é isso. Primeiro, não é realizar uma nova obra, é terminar grande parte das já existentes. Você falou setores. A habitação popular é fundamental. O saneamento básico, eu sei que nós temos uma nova lei e tal, enfrentar a questão da infraestrutura, que é um caos que o país vive, e a questão da saúde, porque nós temos as sequelas da Covid, que não sabemos até agora a sua extensão, né? Que o Brasil, apesar de ter 3% da população mundial, teve 10% do número de óbitos da Covid. E isso é responsabilidade, isso não foi, como eu volto a dizer, não foi um terremoto, isso foi um produto de uma ação absolutamente desumanitária, no mínimo, do quadriênio presidencial anterior, né? Se você tem 3% da população mundial e 10% no número de óbitos no mundo da Covid-19, algo de errado ocorreu no Brasil. E o Brasil sabe, isso precisa ser devidamente investigado e punido. Então o governo tem de, ao mesmo tempo, se sustentar politicamente no Congresso Nacional, resolver essas relações tensas entre os poderes e, como foi bem apresentado por você e pelo Uribe, apresentar realizações concretas de obras, né? E percorrer todas as regiões do Brasil. Começar pela Bahia não é acidental. É o maior colégio eleitoral do Nordeste. Rui Costa foi governador por 2 vezes, Jacques Wagner por 2 vezes, e o PT conseguiu fazer com que o seu candidato, que inicialmente ninguém imaginava que seria eleito governador da Bahia, que é o governador Jerônimo. Bem, então agora vamos ver o governo ao mesmo tempo de apresentar suas realizações e muito rápidas. E tem muitas obras inacabadas, não do quadriênio presidencial anterior, tem coisas que vêm de 10 anos que estão paradas, inclusive a discussão de conclusão de alguns ramos da transposição das águas do Rio São Francisco. Pois é, por falar em obra parada, né, o professor Vila e o Uribe, que é aqui de São Paulo, conhecem muito bem, o presidente Lula pode correr ali para o gabinete do vice, Geraldo Alckmin, e perguntar a ele por que as obras da linha 17 Ouro do metrô em São Paulo estão paradas. Nós estamos em 2023 agora, há mais de 10 anos já. Foi uma obra de metrô pensada para a Copa do Mundo do Brasil em 2014, quando o Brasil foi escolhido para sediar a Copa, e a partida de abertura da Copa do Mundo aconteceria no estádio do Morumbi. Era uma linha de VLT, né, metrô de superfície, que sairia ali do aeroporto de Congonhas, atravessaria uma parte da Zona Sul, o Rio Pinheiros, e subiria o Morumbi até o estádio do Morumbi para levar os torcedores de Congonhas até o estádio do Morumbi. Uma belíssima ideia, passando pela favela de Paraisópolis, né? Onde os moradores não contam com transporte público. Pois bem, os moradores do bairro do Morumbi barraram o projeto na Marginal do Pinheiros. Do Rio, não passa. Então, para o Morumbi já não foi. Foi a primeira pancada no projeto. Passou o tempo, construíram o estádio do Corinthians, a Copa de 2014 passou, o Brasil tomou de 7-1, já passou pela seleção o Filipão, já passou pela seleção o Dunga, já passou pela seleção o Tite, o Brasil perdeu a Copa de 18, perdeu 2022 e a linha de metrô está lá, parecendo um esqueletão na Zona Sul de São Paulo. Obra que começou com o Geraldo Alckmin. Pode correr ali no gabinete ao lado para conseguir alguns conselhos, meu caro Uribe. Você conhece bem aquela região ali, né, Uribe? Conheço bem aquela região, inclusive grande parte das promessas de 2010 de Geraldo Alckmin, eu trabalhava na Folha de São Paulo, a gente acompanhava bastante, de linhas de metrô não foram entregues. Então São Paulo virou um verdadeiro canteiro de obras que viraram fantasmas, se a gente for observar muitas delas. Inclusive nessa região do aeroporto, tinha aquela obra, né? A gente lembra, do aeroporto de Congonhas ao aeroporto de Guarulhos. Acabou ficando um metrô de superfície que não chega ao aeroporto. Então você chega próximo ao aeroporto, tem que pegar uma
uma van para chegar ao aeroporto de Guarulhos, e não era essa a ideia inicial ou a promessa inicial. E se a gente for para outras promessas do passado, a gente lembra do fura-fila. A ideia inicial do fura-fila e na televisão era um trem de alta velocidade, virou um corredor de ônibus. Então são obras que ficam no meio do caminho. É uma cultura brasileira de não concluir obras prometidas em períodos eleitorais. Pois é, essa do trem até o aeroporto de Guarulhos é a única linha de trem, provavelmente, no mundo que termina num muro a 4 quilômetros do aeroporto.